Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos ao Web Relatos, aqui no canal Imigrante Web e também no podcast Imigrante Web nas plataformas de áudio. Eu sou o Douglas, eu sou um homem branco com 1,76 de altura, eu estou usando uma camiseta preta e um boné cinza escuro. E antes de eu começar o relato de hoje, eu queria pedir para você deixar a sua curtida aqui no vídeo, para você se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo na tela e também seguir o podcast Imigrante Web nas plataformas de áudio. Todos os sábados, ao 12:30 no horário de Brasília, saem ao mesmo tempo os vídeos do Web Relatos aqui no canal e os episódios do podcast Imigrante Web nas plataformas de áudio. E assim, sempre serão casos e relatos que aconteceram com imigrantes ou viajantes em algum lugar do mundo. Então, assim, se você tem algum relato que você queria que eu postasse aqui, que você queira que eu divulgue, você pode me enviar, por favor, inclusive me ajuda muito, pelo e-mail imigranteweb, que é o nome do canal, né? imigranteweb@gmail.com. Que aí a gente dá uma olhada ali e seleciona uns casos e uns relatos para falar aqui. E se tiver foto, gente, ou vídeo que você queira que eu mostre esse material, você precisa deixar bem claro que, primeiro, que esses materiais são seus, que são suas imagens, e que você autoriza a publicação aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, hoje eu quero te contar uma história real de imigrante que foi publicada pela Associated Press, que é um site de notícias, né? E inclusive o link, gente, está na descrição do vídeo para você ir lá conferir todos os detalhes com mais riqueza, inclusive de detalhes. E assim, é uma daquelas histórias que faz a gente parar para pensar como é que a vida de uma pessoa pode dar tantas voltas e ainda assim ela continuar de pé. O nome dela é Maria Pires, uma mulher brasileira adotada por uma família americana que viveu abusos, cometeu crimes, perdeu a cidadania e depois de décadas nos Estados Unidos foi deportada de volta para o Brasil. Um país que ela já nem lembrava mais, não sabia mais nada, gente. Mas o que fez, assim, na minha opinião, né, o que faz essa história ser tão forte não é só o que aconteceu, é tudo que estava por trás. É sobre o que o sistema não fez, é sobre as falhas humanas, os traumas e também, claro, sobre a possibilidade de recomeço. A Maria nasceu no Brasil, na cidade de São Paulo. Quando ela era criança, ela foi parar no orfanato. Aos 11 anos, veio aquela notícia que toda criança nessa situação sonha ouvir, né? Uma família estrangeira queria te adotar, uma família estrangeira quer te adotar. Era um homem americano chamado Floyd Six III. Achei interessante ter terceiro no nome. Ele morava no estado do Missouri e queria ter uma filha, era o sonho dele. A adoção foi feita por meio de um processo internacional e no papel, gente, estava tudo certo. No papel, porque na prática, o lar que deveria ser um lugar seguro, né, acabou virando o contrário disso, o oposto. E de acordo com a reportagem, a Maria contou que sofreu abusos físicos e psicológicos por parte do pai adotivo. Ela viveu isolada, com medo e sem entender o que estava acontecendo, até que ele foi preso. Só que, e assim, ele foi preso por causa dessas coisas, né? Por causa desses abusos e por causa dessas condutas inadequadas com a criança. Só que aí a Maria acabou indo para um sistema de acolhimento dos Estados Unidos que eles chamam de foster care, onde os adolescentes ficam e ficam passando de abrigo em abrigo até ver o que vai acontecer. Ou seja, é meio parecido com o que ela tinha vivido na infância em São Paulo, né? Imagina isso, gente. Você é tirado do seu país, aprende uma nova língua, vive anos num ambiente hostil e de repente descobre que nunca teve uma casa de verdade. Foi nesse período aí que a Maria começou a mudar, gente. Ela se tornou uma pessoa, uma adolescente, né, ali, rebelde, explosiva. Quando ela tinha 18 anos, ela cometeu o crime que mudou sua vida. Felizmente, durante uma briga numa pista de patinação, ela agrediu um rapaz, né, um jovem, e esse jovem acabou ficando em coma. E por causa disso, ela foi condenada por agressão grave e foi enviada para a prisão. Foi presa. E lá na prisão, a vida dela virou uma sequência de conflitos, né? Tipo, eram brigas com as outras detentas, eram ataques aos guardas, era isolamento e também um histórico de comportamento que ficava cada vez mais imprevisível. E foi dentro desse mesmo sistema que veio, gente, a revelação assim mais devastadora. Que aí vai falar realmente que ela não tem casa, não tinha casa, né, nessa situação. É que durante o processo judicial, eles descobriram que a Maria nunca teve cidadania dos Estados Unidos, a cidadania americana. A papelada da adoção nunca foi registrada do jeito que tinha que ter sido. Só que tem mais, piora.
Por causa dessa adoção, ela também perdeu a cidadania brasileira, gente. Ou seja, a Maria Pires era uma mulher sem país, sem documento, sem identidade, sem lugar no mundo, né? Ela ficou presa por anos. E foi lá na prisão que ela começou a entender um pouco mais da sua própria história e também da sua identidade. Lá, a Maria se assumiu lésbica, algo que, segundo o que ela contou para essa matéria da Associated Press, foi algo que ajudou muito assim para ela se sentir mais livre emocionalmente, mesmo num ambiente tão hostil. E isso também, claro, né, infelizmente trouxe mais preconceito, pelo que ela conta, mais isolamento e mais violência. E violência ali naquele ambiente de prisão, né? Depois que ela cumpriu a pena, ela passou por programas de reabilitação, ela começou um processo de reconstrução. Ela fez cursos, buscou terapia e conseguiu viver em liberdade supervisionada. Durante muitos anos, ela manteve um histórico limpo, né, fazendo aqueles check-ins regulares, aquelas se apresentando, né, toda vez que o ICE, que é o Departamento de Imigração dos Estados Unidos, requisitava a presença dela. Ela trabalhava, ela pagava impostos, tinha endereço fixo e seguia acreditando que com o tempo alguém ia perceber o grande erro disso tudo, né? Que o sistema iria corrigir, o que nunca tinha que ter acontecido. Só que não foi, né, gente? Não foi o que aconteceu. Em 2023, durante um desses check-ins de rotina com o ICE, a Maria foi detida novamente. Só que dessa vez não teve nenhuma explicação. A reportagem da Associated Press conta que ela foi transferida de prisão em prisão, de estado em estado. Então, tipo, Maryland, depois para Nova Jersey, depois para Louisiana, depois para Arizona. Tipo assim, um verdadeiro tour pelo sistema de imigração americano. E há relatos também que, num e-mail interno obtido por jornalistas, um agente do ICE chegou a pedir prioridade para o voo de deportação dela, para que fosse feito, abre aspas, sem chamar atenção, de forma discreta, fecha aspas. Depois de mais de 30 anos, gente, mais de 30 anos morando nos Estados Unidos, a Maria foi então deportada para o Brasil. Ela não falava mais português, não tinha família, não tinha documento e não tinha nem ideia de como começar a vida num país que ela já nem conhecia mais. Ela desembarcou em Fortaleza, no Ceará, onde ela foi acolhida por uma organização social que ajuda mulheres em vulnerabilidade. E ali ela começou do zero, ela aprendeu de novo a falar o português, ela tentou emitir os novos documentos, e aos poucos ela reconstruiu pelo menos o básico. Um lugar para dormir, o direito de existir legalmente, né? E um pouco de esperança. Hoje, a Maria vive de forma simples, divide casa com outras mulheres e recebe apoio psicológico, né, de ONGs e tenta se reerguer, né, gente? Ela diz que, apesar de tudo, é a primeira vez na vida que ela se sente livre de verdade. Gente, eu achei essa história pesada, mas eu também achei assim muito humana, sabe? Porque ela fala sobre algo que vai além da criminalidade, do erro e até da punição, né? E eu acho também interessante, até no nosso assunto aqui, que essa matéria e a história da Maria mostra que imigração não é apenas sobre fronteiras e documentos, sabe? Tipo, é também sobre pertencimento, sobre identidade, sobre humanidade. E para mim esse caso fala sobre o que acontece quando o sistema falha com alguém desde o começo. Afinal de contas, gente, a Maria ela era uma criança que nunca teve escolha, que cresceu sem amor e que pagou um preço muito alto por decisões que ela nunca tomou. Essas decisões não eram dela. Tá tudo errado. Uma adolescência caótica, consequências assim terríveis, né, como a gente pôde ver, ou seja, o resultado do caos do sistema. Ainda bem que a Maria foi acolhida. E você, o que você achou da história da Maria? O que você acha? Interessante, gente, que assim, eu ia falar sobre a Maria, né, no primeiro programa do Web News, que é um programa que eu comento as notícias, né, relacionadas a esse assunto de imigração e imigrantes, coisas que acontecem pelo mundo afora que são de nosso interesse, todo domingo, 7h30 da noite, ao vivo aqui, tá? Inclusive amanhã, domingo, 7h30 da noite, nós estaremos aqui fazendo Web News. E eu ia colocar essa matéria lá. Só que quando eu ia falar como se fosse uma notícia, sabe? Ou seja, seria uma coisa muito rápida. E acabou que quando eu li os detalhes, eu falei, não, peraí, como tem a ideia do podcast, o Web Relatos, e que também, né, o conteúdo do Web Relatos vira o podcast Imigrante Web, eu vou levar essa história para lá. Porque aí eu poderia, né, falar tudo que eu quisesse falar e do jeito que eu queria falar. Então foi uma decisão que eu tomei e eu gostei de ter tomado essa decisão.
E para você ver mais, gente, mais detalhes ainda, né, a respeito disso, como eu falei, na descrição do vídeo tem o link, que aí você pode ir lá ver a história da Maria e de repente dali você consegue pesquisar mais coisas sobre ela também. Imagino que ela não vai saber desse vídeo aqui, mas se soubesse eu quero enviar, né, a minha solidariedade, meu abraço e dizer para ela que ela tem aí uma missão e que serviu de exemplo para muitos. Eu acho, isso é uma opinião minha, tá, gente? Sobre essa resiliência dela e que, mesmo com tantas coisas que aconteceram, coisas certas, coisas erradas, acertos e erros também da parte dela, digamos ali nos momentos de escolha dela, é compreensível, da minha opinião. Eu, pelo menos, né? Tipo assim, meu Deus, o que que aconteceria com uma criança que passou por isso tudo, quando ela chegasse na adolescência, vem mais enxurradas de notícias terríveis, o que seria? Então, saber que hoje ela foi acolhida pelo Brasil e ela está, de acordo com a matéria, nessa caminhada de realmente reconstrução e que nada tem a ver com aí os possíveis erros que ela tenha cometido na época da adolescência e tal, isso mostra realmente uma transformação da pessoa e muita força, né, gente? Muita força. E foi por isso que eu resolvi contar a história dela aqui para vocês, compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né, gente? Confiram lá a matéria completa. Esse foi o episódio de hoje. E muito obrigado por vocês assistirem, por vocês ouvirem. Aí eu quero pedir, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe essa história com alguém que você acha que pode achar interessante. E siga o podcast no Spotify e nas outras plataformas de áudio também, que aos poucos está indo para lá. O Spotify meio que administra isso, pelo que eu entendi, então está dividindo isso para as outras plataformas aos poucos. E muito obrigado, gente. Eu sou o Douglas e até o próximo episódio. Tchau.